Olá, caríssimos! De volta aqui com mais uma narrativa de histórias de consultório e estudo de casos, trazendo hoje para vocês a história da Catarina. Nós vamos então fazer uma sequência da narrativa deste estudo de casos, dessa moça que eu atendi, uma jovem, começando falando do problema que ela apresentava, passando pela historicidade, a análise, alguma coisa a respeito, dentro da psicoterapia, as hipnoses regressivas que eu fiz com ela e os resultados que ela atingiu. Fique conosco então até o final do vídeo, você vai gostar bastante. A Catarina veio com agorafobia, aquele transtorno de ansiedade que, como já falado em conteúdos anteriores, que nós postamos, e lives e vídeos que estão no nosso canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. Agorafobia é o medo de encontrar pessoas em público e ter crises em função desse aglomeramento de pessoas. No caso da Catarina, essas pessoas, eram pessoas conhecidas. Ela tinha medo de ser ridicularizada, ela achava, ela imaginava, que essas pessoas podiam estar olhando para ela, ou exceto que estariam, e tudo isso por causa do seu sobrepeso. O segundo problema que ela veio trazer para nós é exatamente esse. Ela tinha compulsão alimentar e o sobrepeso. Ela havia sido recomendada por alguém que disse a ela que comigo ela poderia tratar as causas que a levavam a comer compulsivamente, a desenvolver este vício. E ela veio. Então, este problema, a agorafobia, e essa autoestima baixa, essa fobia de pessoas que ela desenvolveu também em função dessa questão do sobrepeso, mas não somente isso, fazia com que a Catarina ela tivesse a sua vida social bastante comprometida. Sua vida profissional, o seu casamento, porque o marido era assim bastante compreensivo, um menino bastante bonzinho mas ela mesma já estava sentindo que ele estava tolerando a situação, porém não estava gostando, ele não estava feliz, não é verdade? Quem está casado não é assim? Onde um vai, o outro vai também. Se ela não tinha coragem de enfrentar isso, se ela não se sentia bem nesses lugares, ele também ficava se furtando de estar confraternizando com as pessoas que ele amava, familiares, amigos, e o esposo junto com ela, então, estava sentindo tudo isso, então estava refletindo, o problema da Catarina estava refletindo no casamento, nos seus relacionamentos. E assim, você que está nos ouvindo, se você também passa por isso, conhece alguém que está passando, você pode perceber que é assim mesmo, não é só aquela pessoa que sofre com um problema, ela não sofre sozinha, ela está quase sempre também trazendo mais pessoas junto com ela. Isso a faz sofrer mais ainda, porque ela sofre e faz aqueles que ela ama também sofrerem. Vamos então enumerar alguns acontecimentos no quadro da historicidade, na linha do tempo da Catarina, da vida da Catarina, o que aconteceu, que vão explicando para nós, nós vamos montando o quebra-cabeças do porquê a Catarina veio desenvolver todos esses sintomas, e esses transtornos e a sua compulsão. Ela tinha um padrasto que junto com a mãe, com ela, criança e adolescente, faziam bullying com ela, por causa do sobrepeso. Humilhações, chacotas, pessoas maldosas. Não vamos aqui não vamos aqui aprofundar isso, só então enumerando. Ela também havia ela havia registrado, quando a mãe estava grávida dela, um sentimento de rejeição, porque essa gravidez não foi desejada, não foi planejada. E como já dito, em materiais que nós preparamos para vocês, que nós gravamos, postamos nas nossas redes sociais também, a respeito da vida intrauterina e os sentimentos de rejeição advindos desse período, a Catarina era também uma vítima destes sentimentos. E isso reverberava em vários setores da vida dela, ela tinha vários comportamentos advindo desse período gestacional. Ela tinha também conflitos
conflitos com a mãe, e essa mãe tinha conflitos com o pai. A mãe dela e o pai dela já eram separados há bastante tempo e não é também ignorado por nós que a separação, quando a pessoa é criança, adolescente, são as fases em que as pessoas sofrem mais com essas turbulências acontecidas no casamento dos pais. Elas presenciam muitas brigas, muitas discussões, e a mãe da Catarina era e é uma mulher extremamente problemática. E falando dela, então ela tinha mágoas dessa mãe, né, e por ela não ter sentido que ela teve carinho, um abraço, sabe, aquela questão do toque, do beijo, né, porque todos nós precisamos disso, né, isso programa em nós, assim, tudo aquilo que é o contrário da rejeição programa em nós, né, o sentimento de sermos acolhidos, amados, aceitos, queridos. Então, o abraço, o beijo e tudo isso, o toque, né, desde o nascimento, toda essa fase vivenciada junto com a mãe é muito importante para que nós nos desenvolvamos emocionalmente e psicologicamente, e que vai determinar as nossas relações com as pessoas no futuro. Então a Catarina tinha também esse déficit nesse período da vida dela, e a mãe aqui era uma figura que vai estar sempre citada, né? Sem julgamentos, é claro. Havia parentes do lado materno também que brigavam muito, que estavam sempre envolvidos com picuinhas, sabe, aquela gente que só faz confusão, e a Catarina era o oposto disso. Então ela não gostava, e ela também absorvia muita negatividade vinda desse meio, assim, um meio bastante tóxico, em que ela viveu durante algum tempo. Havia essa mãe, por parte da mãe dela, uma vampirização da Catarina. Era uma mulher negativa, vitimista, uma mulher frustrada. Então havia também uma inversão de papéis com relação à Catarina e à mãe. A Catarina, até aqui, vamos então começando a citar esse comportamento dela uma necessidade de buscar aceitação, e em função do sentimento de rejeição programado. Começa lá na gestação, como já dito, ela fazia muito o inverso o papel, né, entre mãe e filha. Ela acabava fazendo o papel de mãe da mãe dela. E a mãe dela se comportava como alguém que solicitava a Catarina, né, porque ela é uma pessoa que vivia sempre reclamando, sempre com problemas. Sempre havia ali assim um incêndio que a Catarina tinha que ir lá apagar. E ela foi crescendo assim, né, com ausência. E ela que era filha, ela que teve que, em certas situações, amadurecer muito, né, para que ela pudesse dar socorro e arrimo a muitas pessoas, não somente a mãe, né, e que ela fazia tudo isso assim para agradar ela, e um coração assim maravilhoso, né, digamos de passagem. Então havia parentes e pessoas afins também que não desejavam que a Catarina ela fizesse coisas além do que o padrão deles ali, aquelas pessoas comodistas, pacatas, que não iam assim muito longe na vida. A Catarina é uma menina que desejava estudar mais, ter um trabalho melhor e atingir um nível assim social melhor, de financeiro. Então ela desejava crescer também, né? E sempre ouvindo dessas pessoas que era bobagem, que isso era bobagem, que ela não precisava fazer nada disso. Aquelas pessoas frustradas e invejosas e que querem contaminar, né? Aquelas pessoas a quem elas acham que elas têm autoridade, e acabam tendo mesmo autoridade sobre esses jovens, né, que até a qualidade não são vacinados, eles são muito suscetíveis. Então vocês conseguem compreender que tudo que é dito, né, por uma pessoa dessa, um jovem, uma criança, ela vai absorvendo sem fazer filtro de nada, e ela vai acreditando, né, coisas a respeito dela mesma, a respeito das suas capacidades, e tudo invertido.
Havia uma figura aqui que ela programou assim, que ela havia recebido amor, carinho e afeto apenas dessa avó paterna. Foi a avó que a criou. E com relação a essa avó, tem uma curiosidade aí relacionada à compulsão alimentar da Catarina, que essa avó, ela fazia assim aquelas comidas engordantes, sabe? Comida de vó já é boa, né? Carinho de vó, comida muito gostosa, tradição alemã, que ela é de origem alemã. E essa avó, ela ficou registrada na Catarina, que assim, o momento de comida de vó é carinho, é afeto, é amor. Tá? A Catarina, ela também vinha sempre tendo que se envolver então em situações e problemas criados por seus parentes, que acabavam atingindo a ela. E também o seu esposo, né, uma vez que ela já era casada. Então ela ajudava muito os outros parentes em geral e acabava se esquecendo de si. E claro que sem receber retribuição, né? Vocês sabem como é. Geralmente são pessoas que querem sugar, que querem vampirizar os outros e que acham mesmo que aqueles outros, eles têm mesmo que estar fazendo aquele papel. Mas eles, para eles nada, né? Então são pessoas que elas retiram de você, sugam de você sua vitalidade, suas forças, mas elas não fazem o contrário, porque não tem, né? Não tem nada a oferecer. Então, fazendo uma análise entre o problema da Catarina e o que nós narramos aqui na historicidade dela, veja só o que nós relacionamos aqui, né, como causa e efeito, a relação causa e efeito, para ficar entendido o porquê ela tinha o transtorno agorafobia, porquê que ela desenvolveu compulsão alimentar e então por que disso? E as raízes da obesidade dessa moça, né? Ela comia compulsivamente para se compensar. E a fonte das carências da Catarina, é claro, é a mãe, a principal. Então, a falta desse afeto, né, da atenção da mãe. E ela teve dessa mãe justamente o contrário, críticas, né? Que era uma mulher que depois a Catarina entendeu também, né? Que ela não tinha nada além dessas reclamações, frustrações para oferecer. Tudo que ela despejava na filha era o que ela era, né? É assim que ela se sentia. Então, é uma pessoa infeliz, uma pessoa de mal com a vida. O que ela vai oferecer? Vai oferecer aquilo que ela tem. Então, a exceção, né, dessas pessoas que não ofereceram amor a Catarina, a exceção disso era a avó paterna que a criou. No mais, ela sentia-se muito carente, sempre foi alguém bastante carente, né? Triste e ansiosa. Então ela tinha bastante medo assim com relação a tudo, quando ela pensava, né, que ela queria emagrecer, ela estava muito preocupada com o sobrepeso que podia afetar a sua saúde, né, uma vez que um dia ela não seria mais jovem, e preocupada com a aparência e preocupada com o seu estado emocional, né, em si. E é claro que eles não acreditam que eles conseguem superar, né? Qual é a expectativa de alguém que está dessa forma adoecida, né? Não que seja doente, mas está adoecida, é que ela não vai conseguir e que vai começar a tomar medicação e que vai tomar para sempre. E eu sou assim, né? Não tem mais jeito, eu não vou conseguir mudar. E a comida era um refúgio, assim, muito forte, né? Muito presente na vida dela, né? Principalmente à noite, quando ela chegava do trabalho, que era um tipo de comida que ela comia que era bastante prejudicial à saúde e em quantidade também prejudicial. Outro sentimento presente na Catarina, a culpa. Então, pasmem vocês, mas culpa programada por ter nascido e ser a causa da infelicidade da mãe.
Isso é bastante típico de crianças que se sentem rejeitadas no ventre materno. Elas não foram rejeitadas, a situação foi. Hoje a Catarina compreende isso. Mas fica registrada a rejeição e essa criança ela registra que toda aquela infelicidade da mãe é principalmente porque ela engravidou. Porque ela teve aquela criança em condições não favoráveis, com um homem em que ela não conseguia se relacionar bem, harmoniosamente, mas ela não conseguia porque ela era responsável e ela era culpada, sim. E a Catarina até que se dava bem com o pai dela, uma vez que se separaram também. Então a mãe é que era a fonte ali, de todas as encrencas. Então podemos dizer que a mãe era um problema. E é claro que é aquela pessoa que não quer procurar ajuda. Se você conhece alguém assim e não é difícil, que você que esteja nos ouvindo agora tenha algum parente assim, até mesmo uma mãe, um outro parente que é um representativo de autoridade para você, ou ao menos deveria ser, você está se identificando, certo? Você não está só. Ela tinha também, então, como já dito, sentimento de rejeição, vindo desse período gestacional. Uma vez que ela tinha esse sentimento, e isso vinha das críticas também que ela recebia, e dando a interpretar como ela seria a causa de todos os infortúnios da mãe. O comportamento mais prejudicial que a Catarina teve e desenvolveu vida afora até ela nos encontrar foi, ela fazia de tudo para ser aceita e agradar as pessoas, a todos. Ela tinha uma necessidade, um desejo com ela de que ela precisava ser amada, aceita por todas as pessoas. E vocês imaginam quanto que isso não é possível. Então ela fazia muito assim o papel que eu chamo de a socorrista dos parentes. Mas quando ela foi analisar comigo, ela compreendeu junto em psicoterapia que ela fazia isso inconscientemente, porque se ela não fizesse é como se ela estivesse faltando com a obrigação dela. Então é aquela pessoa que tinha programado com ela que ela era culpa dela. Se alguém não estava bem, era ela que tinha que socorrer. E não tinha. Mas ela, então sempre se esquecendo dela, sempre gastando tempo demais, porque era muita coisa que acontecia com esses parentes. Isso que ela já era casada. Então ela não morava mais nem com a mãe, ela não vivia mais, já tinha, já esse período já tinha passado. Mas ainda assim, ela continuava sendo chamada, solicitada, e ela ia, ou ela mesma se envolvia, e é claro que aquilo nunca se resolvia. É um detalhe bastante importante, de se citar, porque são as pessoas que não querem resolver, elas querem reclamar, surtar, elas querem fazer, o barulho. Mas quem sofria muito mais com isso era a Catarina, porque nada disso vinha dela. Então ela tinha também uma baixa autoestima, advinda também, porque a mãe dela era assim. E o fruto não cai longe da árvore. Se nós fomos programados, nós temos uma genética envolvida aí, também em função dela ser filha dessa mulher com baixíssima autoestima. Ela sofreu preconceito, por causa do seu peso também, e isso também explicava a baixa autoestima da Catarina, que a acompanhava. A compulsão alimentar era uma forma de ela ter fuga e compensação dos seus problemas. Compensação das suas carências e fuga dos problemas. Até ali ela não iria conseguir sozinha de forma alguma, sem ajuda especializada, é um trabalho muito delicado e que demanda tempo, que demanda empenho e que demanda haver a expertise daquele profissional. A pessoa nem imagina que consegue. Então ela está em alguns momentos, ela está até na fase de nem querer resolver. E o que é que ela vai fazer? Ela vai buscar um caminho de compensação para obter o substituto de tudo aquilo que faltava nela, tudo aquilo que emocionalmente ela sentia, toda aquela carência.
Então há um destaque aqui que eu gostaria de dar, depois ela vai assistir esse vídeo, para a bondade dessa moça. Catarina foi alguém que, assim, o coração dela é algo que me emociona, né? A pureza, e uma menina simples, uma jovem, né? Esposa, sabe? Aquela pessoa que só vive a vida dela e não faz mal para ninguém, muito pelo contrário, né? Que, como já narrado, ela veio a fazer psicoterapia para aprender a não ser, como eu dizia para ela, você não seja bobosa, você não está sendo bondosa, você está sendo bobosa. Ela nunca esqueceu disso, até hoje ela fala para mim, né? Que há uma diferença bastante acentuada entre ser bondoso, né, e ser bobo das outras pessoas. Eu pratiquei hipnose regressiva com essa moça. Em uma delas, ela lembrou de uma mulher que, quando ela era criança, na infância dela, essa tal mulher a proibiu de brincar com a filha dela, preconceituosa que era, por causa da mãe dela, que era mal falada. Sabe aquela mulher que é meio mal falada na comunidade? Porque ela se relacionava assim com um homem, depois com outro homem. Então a mãe da Catarina, ela tinha assim, né, um certo período da vida, mais jovem, ela tinha esse comportamento, mas sempre buscando, né, também na figura masculina uma compensação de felicidade que ela não era. Então nós não estamos aqui julgando. Mas o preconceito veio sobre ela quando era criança, e então ela sentiu muito nesse momento, indo à regressão, né? Ela lembrou em forte emoção, muito choro veio dali, né? De que ela não podia brincar com a menininha porque ela, por causa da mãe, você é filha daquela mulher, aquela menina ali, então o rótulo, né? De ser menos, certo? E acentua o sentimento de rejeição que ela já tinha registrado com ela. Então, que eu sou menos, eu sou inferior, as pessoas não podem gostar de mim. Olha tudo que fica registrado num ser humano. Também outro momento que ela lembrou da infância, então ela lembrou da comida da avó, né? E nós relacionamos a carência afetiva que ela tinha, que a fazia comer, e assim, o que falta ela sentia. Quem era a pessoa que mais fazia falta para ela? A avó. E a avó fazia comidas gostosas e engordantes. Então, ao se alimentar dessa forma, era a presença da avó que ela estava invocando. E isso acontece muito. A Catarina não foi a primeira pessoa que eu atendi com essa programação e com esse gatilho. A comida era um representativo no psiquismo dela do carinho da avó, uma vez que a avó demonstrava que a amava fazendo comida para ela, certo? Então, e essa avó, ela era assim, uma perda não superada. Entramos aqui então nesse campo, né? De causas de transtorno de ansiedade estarem relacionados com perdas não superadas, que é um luto, né, vivenciado, mas não compreendido, não superado, não resolvido dentro de si. E o que você resolve dentro de você, resolvido está. Então ela tinha esse comportamento, né? Comia muito, estava acima do peso. E outra curiosidade que veio também em hipnose regressiva é que ela constatou, até ela demorou bastante, foi a última coisa em que ela focou no processo psicoterapêutico com a Simone, foi o sobrepeso. E ali foi uma clareza para ela quando ela entendeu também que o comer em excesso era uma forma de ela chamar a atenção negativamente. Por quê? Porque ela disse, quando eu faço dieta, eu emagreço, ninguém nota, ninguém elogia. Dá para perceber o quanto ela era preocupada, o quanto ela buscava a aprovação dos outros, e até o processo dela, né, de eliminar peso, manter peso, atingir o peso ideal. Então, encontrando as causas dessa compulsão alimentar, para ela fazer esse trabalho,
primeiramente, ela não tinha motivação porque estava registrado nela que ela não ia ser reconhecida. Foi quando nós trabalhamos tudo isso, para que ela fosse buscar motivação nela mesma. Que a partir de agora ela iria fazer por ela mesma. Mas então, comer para chamar a atenção negativamente. Porque se eu faço dieta, se eu emagreço um pouco, ninguém nota, ninguém elogia. Os meus esforços não são reconhecidos, então eu vou fazer uma traquinagem aqui. É igual a criança, quando ela começa a aprontar, para ela ser vista esse comportamento, certo? É assim que funciona. Então, e veja bem, né? Isso parece loucura, mas é assim. Um dos resultados que ela teve, né, que buscar para que ela pudesse encontrar um equilíbrio emocional no seu viver, era o perdoar essa mãe, né? Era um desafio que ela tinha. Como já dito aqui, essa mãe figurava verdadeiramente aqui como uma figura aqui, um vilão da história da filha. Que resultados a Catarina obteve de sucesso? Vamos lá então. Ela superou o medo de ser vista em público. E já, assim, isso foi um resultado, uma conquista que nas primeiras sessões ela já começou a ter. Ela estava indo sim aos eventos em que ela não ia, né? Ela conseguiu equilibrar-se entre ser uma boa filha e se deixar vampirizar, né, pela mãe e pelos demais parentes. Então ela encontrou também ali um equilíbrio ali, entendendo que ela não precisava deixar de ajudar ninguém, porém que ela iria encontrar o limite para isso, né? E foi o que ela fez. Ela se tornou mais compreensiva e mais tolerante com todos, porque outra coisa que ela fazia muito era estourar. E aí ela era criticada, né? Além de tudo que ela passou. Então, quando ela estava de mau humor e que ela estourava, porque isso acontecia bastante, ela recebia críticas, né? Ela conseguiu mudar as suas atitudes relacionadas aos outros e ela não mudou os outros, mas ela entendeu que ela mudando com relação ao que os outros faziam com ela, diziam a ela, então eles também mudavam, inclusive a sua mãe. Ela aprendeu a se amar, ela aprendeu a se aceitar, a se priorizar. Ela se tornou mais magra, foram 11 quilos, tá? Para o seu próprio benefício e não motivada para receber elogio dos outros. Não seria mais isso. Ou para agradar quem quer que fosse. No trabalho, ela também entendeu que ela poderia sair desse trabalho em um dado momento que isso fosse melhor a ela. Porque também era uma outra crença que ela tinha. Que ela iria ficar trabalhando ali naquela empresa para o resto da vida, talvez porque se ela fosse sair dali, ela iria decepcionar a patroa. Então, eu não vou também entrar em detalhes disso, mas era um outro comportamento que ela tinha. Mas isso também, antes da alta acontecer, ela já havia superado aqui. Modificado esse padrão de crença. Ela perdoou a mãe, hoje ela convive bem com essa mãe, razoavelmente bem, por compreensão dela, né? Não da mãe. Então, ao todo foram 11 quilos, né? Ela, por fim, a última surpresa que ela me fez foi que ela desengavetou o desejo de ter uma profissão de professora. Olha que lindo. E ela mandou para mim, que depois eu não recordava muito sobre isso, mas por que verdadeiramente ela engavetou esse sonho? E essa parte eu não me lembrava mais e ela me refrescou a lembrança. Ela mandou para mim, eu vou ler para vocês, tá? Ela mandou no WhatsApp para mim, ela mandou ontem. Assim, ó, Simone, eu tinha medo dos pais dos alunos, né, não me acharem apta. Eu tinha medo da direção da escola, tudo isso imaginando. Medo dos outros professores, eu tinha medo e vergonha de não estar fazendo o certo e de as pessoas ficarem comentando a meu respeito. Então, essas foram as conquistas, os resultados da Catarina. Essa moça, ela ficou conosco, foi em torno de 1 ano e meio.
Então, por isso, esse vídeo ele vai ficar até mais extenso. Eu quis detalhar aqui algumas coisas interessantes, né? Para que eu possa ajudar vocês a se identificarem com muita coisa do que foi narrado aqui e vocês também conseguirem, dizerem para si, né? Acreditarem que vocês também conseguem. Se a Catarina, ela pôde, se você quiser, se você tiver vontade, não que seja fácil e muito menos rápido, e até indolor, mas é possível. Então nós finalizamos enfatizando assim a liberdade, né, que nós podemos experimentar, de sermos quem nós somos, livres da necessidade de agradar quem quer que seja, né? E seria isso, este vídeo eu dedico a Catarina, este não é o nome dela, e que ela possa no decorrer da vida ainda conquistar muitas mais coisas e enfrentar muito mais situações dessa forma, agora corajosamente, sendo quem ela é, o melhor que ela pode ser, a cada dia conquistando novos horizontes no seu viver. Um grande abraço a todos vocês, então até a próxima história de consultório.